Hoje, os insetos são alguns dos animais mais temidos do mundo, embora em muitos casos de forma irracional. A ideia de um invertebrado gigante, alado e de 6 patas espreitando nos cantos das nossas casas é suficiente para tirar o sono de muita gente. Mas e se você voltasse no tempo para a era dos dinossauros? Que tipo de insetos gigantes você encontraria naquela época? No vídeo de hoje, você vai descobrir. Hoje, vamos conhecer parentes monstruosos e antigos de baratas, crisopídeos, gafanhotos e outros, enquanto focamos nos maiores insetos que coexistiram com os dinossauros. Pegue seu repelente, sente-se e tente relaxar enquanto apresentamos alguns dos maiores insetos que compartilharam o mundo com os dinossauros. Por volta da época em que os primeiros dinossauros começaram a aparecer no planeta Terra, os céus estavam repletos de uma variedade de animais bizarros e pouco convencionais. Cerca de 230 a 220 milhões de anos atrás, no que hoje é o Quirguistão, densas florestas prosperavam, cheias de vertebrados planadores estranhos e até insetos semelhantes a lontras. Um desses invertebrados era o Gigatitan vulgaris, um grande inseto predador da formação Madigan. Esse era o maior membro de um grupo de insetos muito grandes, conhecidos como Titanopteranos, parentes dos atuais gafanhotos. Apesar dessa ligação com gafanhotos e grilos, o Gigatitã teria se parecido com uma louva-a-Deus gigante com uma envergadura de asas de 40 centímetros ou 16 polegadas, apesar do tamanho imenso das asas. O consenso atual sobre o Gigatitã é que ele provavelmente não era capaz de voo ativo, sendo aproximadamente 150 vezes maior do que os maiores de seus parentes modernos. O Gigatitã provavelmente não conseguia erguer o corpo do chão com suas asas, mesmo sendo grandes. O Gigatitã provavelmente usava as asas para planar e emboscar presas de galhos próximos. Como a maioria dos insetos, ele provavelmente era um escalador habilidoso e usava isso a seu favor ao procurar terrenos mais altos para atacar. As asas do Gigatitã, no entanto, serviam a outro propósito: intimidação. Fósseis de Gigatitã possuem padrões de listras escuras imaculadamente preservados nas asas. Isso, com a luz certa, podia criar flashes de cor que faziam o animal parecer maior e mais perigoso para seus predadores. Por maior e mais poderoso que esse inseto gigante fosse, vários vertebrados insetívoros da região ainda poderiam ter caçado o Gigatitã como presa. Bater as asas dessa forma pode ter afastado possíveis atacantes, permitindo que o inseto vivesse para caçar em outro dia. Os membros anteriores do Gigatitã evoluíram para apêndices espinhosos e agarradores que podiam imobilizar a presa quando o inseto gigante avançava para capturá-la. Essa é uma característica vista nas mantis modernas, que então levam sua comida até as mandíbulas para matar e consumir. Enquanto o Gigatitã provavelmente se alimentava de várias espécies de invertebrados menores nativos da formação Madigan, ele dividia as copas das árvores do antigo Triássico com vários vertebrados bizarros que teriam o tamanho e formato ideais para o inseto caçar. Um desses vertebrados era o Charovipteryx, um estranho réptil arbóreo que usava membranas de pele em suas pernas alongadas para planar de árvore em árvore. Como muitos insetos, ele pode ter sido um necrófago oportunista, descendo das árvores sobre carcaças em busca de refeição fácil. Antes do Gigatitã aparecer, os Titanopteranos já estavam se mostrando alguns dos insetos mais temíveis do registro fóssil. O estágio onisiano do Triássico, cerca de 10 milhões de anos antes da evolução da fauna da formação Madigan, era conhecido por abrigar os primeiros parentes do Gigatitan. Clathrutitan eram um desses insetos conhecidos do que hoje é a Austrália. Sua envergadura era de aproximadamente 27 centímetros, consideravelmente menor que a do Gigatitã, mas ainda assim, nada pequeno quando se tratava de insetos em geral, como o Gigatitã.
Esse titanóptero provavelmente caçava suas presas no topo das árvores, descendo sobre elas de cima com seus enormes e desenvolvidos membros anteriores para agarrar e dilacerar as vítimas infelizes. Hoje, as crisopídeas, insetos delicados da ordem Neuroptera, constituem um grupo amplo e diverso de animais. Mais de 6.000 neurópteros são conhecidos pela ciência. Essa ordem inclui crisopídeas e parentes próximos, como mantídeas, moscas e formigas-leão. Hoje, a maioria das espécies de crisopídeos se alimenta de pólen e néctar. Mas muitas espécies voltam sua atenção para pequenos insetos, como pulgões, quando eles estão disponíveis. São vistos como auxiliares práticos no controle de pragas para jardineiros e geralmente agradáveis de observar. No entanto, talvez você não possa dizer o mesmo de todos os seus parentes pré-históricos. Um dos fósseis de crisopídeos mais intrigantes vem do Cretáceo Médio, do que hoje é Mianmar, uma espécie de centro para grandes fósseis de insetos mesozoicos preservados por mais de 100 milhões de anos. No âmbar do Vale Hukong, em Mianmar, estão os restos de um inseto conhecido como Pedinoptera arachnophilia, um crisopídeo predador que parece ter sido um caçador especializado. E esse aqui era apenas um filhote. Embora tanto jovens quanto adultos de Pedinoptera sejam conhecidos do local, os jovens parecem ter sido notavelmente bem adaptados para a caça. Alguns dos invertebrados mais convencionalmente assustadores, as aranhas tropicais que cobriam o chão da floresta da antiga Mianmar. Esses jovens neurópteros tinham uma aparência superficialmente semelhante a larvas, com corpos grossos que terminavam em um par de mandíbulas longas. O mais notável, porém, são as pernas dos insetos. Seus membros eram incrivelmente longos e finos. Insetos como esses podem ser confundidos com aranhas por olhos inexperientes. Paleontólogos comentaram que essas pernas, todas terminadas em garras finas e afiadas, podem ter sido usadas para ajudar o inseto a se locomover pelas teias de seda das aranhas antigas sem ficar preso nelas. Quando uma aranha entrava no alcance da crisopa, ela atacava usando as mandíbulas afiadas na ponta da cabeça, conseguindo capturar um aperitivo aracnídeo. Enquanto as larvas de crisopa modernas são conhecidas por preferirem pulgões à matéria vegetal, seus parentes antigos parecem ter levado a caça ao extremo e eram notavelmente bons nisso. Além disso, os pedinópteros adultos não pareciam perder o gosto por carne de invertebrados, mantendo as mandíbulas afiadas que teriam sido úteis para capturar presas mais tarde na vida. Ao contrário dos jovens, porém, eles parecem ter sido caçadores generalistas, capazes de caçar uma ampla variedade de insetos, não apenas aranhas. Claro, nem todas as crisopídeas mesozoicas eram caçadoras furtivas. Algumas evoluíram para se assemelhar superficialmente a outros grupos de insetos. Enquanto esses outros grupos de crisopídeas antigas não eram carnívoros, eles eram notáveis e grandes. Pegue Orograma elesabrosa, por exemplo. À primeira vista desse fóssil incrivelmente preservado, alguém poderia supor que uma grande borboleta ou mariposa foi preservada nessas rochas do início do Cretáceo na China. Na verdade, este era um exemplo clássico de evolução convergente em que uma crisopídea evoluiu para se parecer com borboletas e mariposas. A evolução convergente é um processo comum no reino animal moderno, onde dois organismos completamente não relacionados evoluem as mesmas características em resposta a um ambiente ou fonte de alimento. Isso pode e realmente acontece em uma escala muito maior do que entre crisopídeas e borboletas, e pode ser observado em todos os continentes do mundo ao longo da história natural. O tubarão-frade e as baleias são ambos muito grandes e possuem adaptações para ajudá-los a filtrar invertebrados dos mares. O oricterópodo e o tamanduá não são parentes, mas ambos têm focinhos longos e garras fortes para escavar, ajudando-os a abrir montes de insetos. Aqui vemos uma crisopídea que evoluiu asas largas e grossas com padrões notáveis, semelhantes a manchas. Assim como vemos borboletas atualmente que evoluíram as mesmas características em resposta ao ambiente.
Orograma era um grande inseto que se alimentava de pólen e exibia asas incríveis, provavelmente para atrair parceiros ou afastar predadores. Ele dividia as antigas florestas chinesas com muitas espécies de aves primitivas e dinossauros terópodes com penas. Esses teriam aproveitado a oportunidade para devorar um inseto tão grande e suculento. No entanto, essas crisopídeas não estavam restritas às florestas da Ásia, e uma espécie excepcionalmente notável, Macarcinia ermai, é conhecida do que viria a se tornar o Brasil, outra espécie de crisopídea que se assemelhava superficialmente a uma borboleta. Esse gênero ostentava asas traseiras proeminentes com grandes manchas oculares, provavelmente para afastar predadores, muito maiores do que as crisopídeas modernas. Esses insetos são bem conhecidos da Bacia do Araripe, no Brasil, que data de cerca de 115 milhões de anos atrás. Essas grandes crisopídeas teriam que lidar com várias espécies de pterossauros, que provavelmente voavam atrás delas em caçadas acrobáticas dramáticas. As baratas são vistas como pragas domésticas repulsivas em grande parte do mundo, conhecidas por infestarem casas em busca de comida. Pagamos caro para erradicar esses insetos resistentes que são capazes de suportar muitos danos. A maioria das baratas modernas não é exigente com comida e devora qualquer coisa, desde frutas e vegetais até carne e amidos. Uma espécie notável de barata pré-histórica, no entanto, era uma predadora voraz, também conhecida das antigas florestas de Myanmar. Manipulator modificaputus era um carnívoro parecido com um louva-a-Deus que havia se adaptado para capturar presas noturnas em meio à serapilheira das escuras florestas cretáceas, diferente dos outros animais desta lista. Não era um gigante, medindo apenas 1 centímetro de comprimento, mas possuía várias características que o teriam tornado um carnívoro muito bem-sucedido. Em meio a essas florestas escuras, o manipulator, nomeado de forma apropriada, teria sido perfeitamente capaz de capturar artrópodes do chão da floresta. Usando suas pernas modificadas, que eram cobertas por uma série de espinhos curtos, mas extremamente afiados, esses espinhos teriam ajudado a barata a segurar sua presa enquanto devorava sua vítima viva usando mandíbulas resistentes. Seu corpo era estreito e esguio, lembrando um pouco as atuais moscas cabaceiras, e de fato era capaz de voar, talvez voando pela noite em busca de áreas de alimentação mais abundantes. O predador foi muito bem preservado em âmbar, dando aos cientistas basicamente uma visão pitoresca desse animal em carne e osso. Os fósseis revelam membros anteriores modificados, espinhos afiados e asas delicadas, que teriam permitido a esse animal aterrorizar a serrapilheira na era dos dinossauros. Embora não fosse exatamente um gigatitã, essa ameaça em miniatura teria sido monstruosa para os menores habitantes do Myanmar Cretáceo. Todos os insetos que discutimos neste vídeo são grandes, assustadores ou uma combinação dos dois. Mas todos eles empalidecem em comparação com os gigantescos invertebrados do Carbonífero. Um período da Era Paleozoica, muito antes dos dinossauros aparecerem, há cerca de 300 milhões de anos, grande parte do mundo era coberta por densas florestas pantanosas, com teor de oxigênio na atmosfera mais de 15% acima do normal. Isso permitiu que os invertebrados, incluindo os insetos, atingissem tamanhos realmente monstruosos. Em nenhum outro lugar, isso é melhor demonstrado no registro fóssil do que nos famosos parentes das libélulas gigantes, Meganeura e Meganeuropsis. Esta última é conhecida desde o início do Permiano, que veio após o Carbonífero. Com envergaduras de asas comparáveis ao comprimento das vistas em pequenos pássaros de rapina, esses insetos caçavam em pleno voo, capturando tanto insetos quanto vertebrados do solo pantanoso da floresta onde prosperavam. Também eram encontrados nas florestas pantanosas do Carbonífero os Paleodictyopteranos, um grupo de insetos alados primitivos que eram capazes de crescer até tamanhos imensos. Durante esse período de níveis elevados de oxigênio na atmosfera,
Masotero enorme é um desses gigantes e também teria se assemelhado a uma libélula em vida, embora com um abdômen muito largo e apêndices semelhantes a fitas saindo do final de sua cauda. Apesar de gigantesco, acredita-se que esse grupo de insetos era principalmente herbívoro. Então, essa foi uma viagem no tempo por alguns dos insetos mais impressionantes, assustadores e resistentes que foram encontrados entre os fósseis de dinossauros. É importante lembrar que os insetos são, e têm sido por milhões de anos, alguns dos animais mais comuns da Terra. Para cada inseto como o Gigatitã e o Padanoptera que foi fossilizado e descoberto por cientistas, provavelmente existem milhares de espécies que não foram, só nos dias atuais. Mais de 1 milhão de espécies de insetos já foram descobertas e descritas, e pode haver até 9 milhões que ainda não foram estudadas. Só imagine que tipo de segredos os últimos centenas de milhões de anos de evolução dos insetos podem estar escondendo.